A descoberta da Beck de que essa criatura tinha mãos. A descoberta de que essa criatura um dia andou ereta sobre a terra, como nós, porque era um de nós. Isso mudou tudo. Mudou a forma como interpretávamos a criatura e a forma como interpretávamos o mundo. Aquele osso foi trabalhado. Ele foi talhado à mão. Aquele entalhe na ponta devia segurar alguma coisa. E encontramos algas fibrosas dentro dele que teriam a função de prender aquela coisa lá. E aí eu me lembrei. No cais, eu tinha examinado os ferimentos no tubarão e encontrei uma coisa que eu não tinha entendido o que significava naquela época. O ferrão da raia lixa. Ele se encaixava perfeitamente no entalhe do osso. Aquele osso havia sido modelado. Era uma ferramenta. Todas aquelas histórias de peixes encontrados arpoados, todas as histórias de pescador sobre arpões encontrados em mar aberto, foram obra da criatura. Não só tínhamos um ser que descendia dos humanos, mas também que fabricava ferramentas. E ele havia aprendido a desarmar uma raia e usar o seu ferrão para matar peixes. E se fosse o mesmo animal das gravações, ele tinha linguagem. Não se tratava mais de que animal estávamos analisando. A questão era muito mais importante agora. Se essa criatura é parte da árvore genealógica humana, o quanto ela é humana? Será que ela se organiza em sociedade? Sabemos que ela vive em grupos. Ela tem emoções? Ela sente empatia? O quanto essa criatura é humana? A terra está coberta de gelo. As criaturas não voltam mais à praia, nem mesmo para procriar. A terra firme agora lhes parece um local frio e estranho. Um batedor solitário nada à frente de seu bando antes que o bando faça uma travessia em mar aberto. Os abismos que se abrem para as águas escuras possuem alimentos. Há baleias nadando aqui. Assim como os tubarões que as caçam. O megalodonte, um tubarão tão grande quanto uma baleia. Um tubarão que se alimentava de baleias. Há 1,5 milhão de anos, as criaturas teriam enfrentado o maior monstro a dominar os mares. Um monstro que sabia que eles viajavam em grupo. O grupo está se aproximando. Dentro dele estão os jovens, os lentos e os vulneráveis. Eles precisam ser avisados. Eles não o veem, mas ele os vê. Assim como ataca as baleias, o enorme tubarão atacará o grupo por baixo.
Mas ele precisa impedir de alguma maneira que o tubarão ataque os mais lentos e mais vulneráveis. É ele a quem o tubarão atacará. O corpo foi uma das descobertas antropológicas mais importantes. Talvez uma das descobertas científicas mais importantes da história humana. A definição da história humana teria que ser revista. Essa criatura tinha inteligência para fabricar ferramentas, polegares opositores e evoluiu de um ancestral primata, que tinha a capacidade de andar ereto na terra como nós. Um membro da nossa própria árvore genealógica. A questão era qual a distância entre essas ramificações. Mas a pergunta que eles estavam prestes a responder era ainda mais básica. Como era a criatura fisicamente? Eu me lembro de pensar, enquanto viajava para ver o molde completo do crânio, como aquilo era poeticamente perfeito. Lá estávamos nós, viajando pela mesma terra onde os nossos ancestrais haviam sido descobertos. E agora estávamos indo buscar mais um. Só que dessa vez não se tratava de um ancestral, mas de um ser que ainda estava vivo. O meu nome é Dra. Liane Visser. Eu sou antropóloga forense no Departamento de Evolução Humana na Universidade de Witwatersrand, na África do Sul. Eu trabalho principalmente com fósseis humanos, embora eu às vezes analise casos contemporâneos em investigações criminais. Eu reconstruo a aparência de um indivíduo com base em fragmentos de crânio e de outros ossos. Eu fui chamada para trabalhar nessa reconstrução porque a equipe que fez a descoberta precisava de ajuda para identificar o que eles acreditavam ser uma nova espécie de hominídeo, os humanos e os nossos parentes mais próximos. Mas aí eles soltaram a bomba. Não se tratava de uma descoberta de fóssil, mas de um ser contemporâneo. Algumas características se destacaram na hora. O crânio tinha órbitas muito grandes, maiores do que qualquer fóssil ou humano moderno que eu já havia reconstruído. Os olhos seriam bem grandes. E olhos grandes são encontrados em animais que vivem em ambientes de pouca luz, como os animais noturnos. E também alguns animais marinhos. Então, isso era interessante. A outra coisa que eu notei foi a evidência de uma crista no crânio. Isso é encontrado em alguns dos nossos parentes, mas não nos humanos modernos. Os macacos têm e também já foi encontrada em alguns dos nossos ancestrais. Usando um tomógrafo, a doutora Visser conseguiu mapear o interior da caixa craniana e, a partir disso, deduzir o tamanho e o formato das partes componentes do cérebro. Ela descobriu que as partes que nos humanos correspondem à interpretação dos sons era bastante desenvolvida. Isso sugeria que o sentido da audição era muito importante para a criatura. As imagens também deram à equipe outra informação estrutural. A abertura no fragmento frontal do crânio era ligada a uma extensa série de cavidades sinusais dentro do crânio. O formato e as características do crânio revelavam o quanto era elaborada a capacidade acústica dessa criatura. O formato côncavo na frente do crânio indicava que ela possuía um melão. O melão é uma massa especializada de tecido adiposo que permite que golfinhos e baleias usem a ecolocalização. Isso significa que essa criatura é capaz de emitir e captar sons numa faixa muito extensa. Não era um respirador,
não era usado para respirar, era usado para canalizar sons. A reconstrução do crânio provou que a criatura usava a ecolocalização. Agora tínhamos certeza de que essa criatura havia produzido som e tinha a capacidade de emitir os chamados da gravação, os sons que nunca tinham sido identificados até agora. A ecolocalização é uma forma de sonar biológico. A capacidade de emitir sons de alta frequência que rebatem nos objetos e fornecem ao animal um mapa mental do ambiente. Sons usados para localizar comida, sons usados para se comunicar nas profundezas da imensidão azul do mar, para chamar outros da mesma espécie e para conversar com almas irmãs. Agora não tínhamos dúvidas de que aquele animal havia produzido o bloop. Era o mesmo animal que estava na gravação do bloop de 1997. Era o mesmo animal que estava na gravação no estado de Washington em 2004. E era o mesmo animal que estava na gravação sul-africana, o que conversava com golfinhos. As criaturas e os golfinhos se comunicam. Eles se comunicam para caçar. A corrida das sardinhas. Quase todos os predadores do oceano convergem numa caravana com quilômetros de extensão. Mas apenas 2 trabalham juntos. Compartilhando a tática e com o uso de ferramentas, ambos conseguirão o seu alimento. Eles encurralam o cardume e se revezam em mergulhos no meio da grande aglomeração. As sardinhas são cercadas e capturadas. Cada membro do grupo participa da captura dos peixes antes de voltar às águas rasas com os golfinhos, onde juntos compartilharão o espólio. Nós somos uma espécie solitária que fica se perguntando o que mais pode haver no mundo. E agora nós estávamos diante de uma outra inteligência. Uma nova criatura parecida conosco. Nós tínhamos encontrado uma criatura fabulosa. Era simplesmente isso que tínhamos ali. Todos nós estávamos esperando para dizer isso havia dias, talvez semanas. Mas cientistas não podem acreditar em contos de fadas. E o que nós estávamos vendo ali era uma sereia. Aí eu me perguntei como essa coisa ficou escondida tanto tempo. Mas aí você se dá conta que a superfície da Lua já foi mais explorada do que o fundo dos oceanos. E você precisa lembrar do fato de que até hoje há grandes animais sendo descobertos. Foram descobertas 2 espécies de baleias só na década passada. E são animais de 10, 12 metros que nunca tinham sido vistos, que nunca tinham sido registrados. Animais gigantescos encontrados pela primeira vez nos últimos 10 anos. Então sim, é possível. Ainda é possível permanecer escondido. Mas claro, esse animal que encontramos já tinha sido registrado. Nós não temos um registro científico dele, mas existem outros registros. Nós o conhecemos. Nós sempre o conhecemos.
Os relatos vieram de marinheiros do mundo todo. Os navegantes gregos as descreveram, assim como os vikings e os chineses durante o seu grande período de exploração marítima. Culturas que não tiveram nenhum contato entre si, mas que mesmo assim relataram ter visto a mesma criatura mítica. As avistagens diminuíram no Velho Mundo, mas depois ressurgiram no Novo Mundo. Elas foram registradas em diários de bordo das viagens de Cristóvão Colombo e Henry Hudson. E mesmo no século XIX, capitães dos navios baleeiros relataram tê-las visto nadando entre as baleias. Até hoje, há relatos na forma de imagens em vídeo amador que mostram uma criatura estranha capturada em alto mar. As avistagens mais recentes são de pescadores que trabalham em alto mar. A mais antiga foi encontrada num deserto criado que um dia foi mar. Estas cavernas de arenito antes se erguiam sobre uma baía 30 mil anos atrás. As águas recuaram, mas a memória das pessoas que lá moravam permaneceu, gravada nas pinturas rupestres que recobrem as paredes da caverna. Os arqueólogos acreditam que estas são as mais antigas imagens míticas feitas pelo homem. Será que representam a projeção dos sonhos de antigos pescadores, imaginando-se com caudas, nadando para pegar peixes com lanças e redes? Ou são outra coisa? Os primeiros humanos lutavam ferozmente por locais de caça e pesca. Usavam a força contra tribos rivais e contra qualquer ameaça a uma fonte de alimento importante. Será isso que essas pinturas mostram? Serão essas pinturas um registro do conflito do homem com criaturas que hoje estão relegadas aos mitos? Será que nós as levamos à extinção? Ou, por nossa causa, elas se esconderam? As criaturas ganham vida nas descrições dos marinheiros. Segundo os relatos, elas são vistas com mais frequência nas marés de lua, nadando perto da superfície, em coreografias deslumbrantes. Já tínhamos feito tudo o que podíamos na África do Sul e preparamos tudo para voltar para os Estados Unidos. Mais uma vez, os sul-africanos dificultaram a permissão para retirarmos o material do país. Devíamos imaginar o que ia acontecer. É bem difícil lembrar disso agora. Lembrar de como estávamos animados. Bom, eu só aceitei falar aqui porque eu acho que vai ajudar. A Beck e eu acreditamos nisso. Para mim, Brian é um pouco mais cético. Ele não tem esse tipo de fé.
E eu não posso culpá-lo. Certamente não depois do que aconteceu. O que está acontecendo aqui? De onde você tirou isso? Eu tentei segurar o Brian. E depois daquilo, eu tentei ajudá-lo. Durante semanas, mas ele ficou arrasado. Todos nós ficamos. A polícia confiscou todo o material. Todos os arquivos. Confiscou os testes de laboratório. O crânio reconstruído nós trouxemos. O corpo. Eu nunca tinha visto nada parecido e eu trabalho aqui há 20 anos. Foi algo sem precedentes. Não foi uma batida policial normal. Foi uma operação secreta. Eles chegaram de manhã, bem cedo, quando sabiam que nós não estávamos ali. E tinham um mandado de busca e apreensão. Confisco de uma descoberta de importância nacional. Eu nunca ouvi falar disso, sabe? Nós sabemos quem fez isso. Nós sabemos quem está por trás disso. Os testes com sonares. Se provássemos isso, eles teriam que parar com os testes. Eles teriam que admitir que tinham uma arma sonora. Tudo que nos restou, a única coisa que conseguimos trazer que eles não apreenderam, que não poderiam pegar, foram as gravações. Foi só isso que nos restou. Mas elas provaram ser cruciais. As grandes baleias migram para águas mais quentes para dar à luz seus filhotes. Um ritual antigo. Uma jornada de milhares de quilômetros. Uma jornada que elas não fazem sozinhas. Uma laguna costeira rasa no hemisfério sul, onde as criaturas se recolhem em águas mais quentes e protegidas. Onde uma espécie em risco ainda alimenta a esperança. De volta aos Estados Unidos, nós estávamos em choque. Não podemos ficar na África do Sul porque nossos vistos foram cancelados. E quando voltamos para Washington, nós fizemos protestos formais aos governos americano e sul-africano ao mesmo tempo. Depois de um tempo, os sul-africanos responderam. Eles haviam feito testes com o DNA que haviam confiscado da universidade. E queriam nos mostrar os resultados.
Como a leitura do DNA foi muito próxima ao DNA humano, o laboratório que fez os testes disse que ele foi contaminado com DNA humano. Eles desacreditaram os resultados. Parecia um trecho do livro do George Orwell. Era o Grande Irmão. Eles estavam reescrevendo a história. Eles estavam apagando essa criatura dos registros. E a pergunta que eu me faço é por quê? Eles estão protegendo os testes? Estão guardando a criatura só para eles? Estão examinando as criaturas? Mas não sabemos. Ainda não sabemos. Tudo o que tínhamos agora era tempo. Nós continuamos investigando os encalhes e os eventos onde corpos apareciam nas praias. Onde as autoridades locais isolavam a área e, em alguns casos, com a ajuda de militares à paisana. E continuávamos pensando no encalhe que aconteceu em Washington, onde havia a equipe de médicos da Marinha. Na época, pensamos que eles estavam examinando as baleias. Mas hoje temos uma teoria bem diferente. Localizamos os garotos que haviam avisado as autoridades. E a Marinha tinha conversado muito com os garotos. Tinham feito uma visita à casa deles. E eles convenceram os garotos de que o que eles tinham visto, na verdade, era uma foca. Uma foca em decomposição, por isso ela parecia estranha. O garoto tinha feito um desenho do que ele viu. Bom, ninguém, fora os cientistas com quem nós trabalhamos, ou dos oficiais do governo que confiscaram nosso material, poderia saber como era a reconstituição do crânio. Mas aquele garoto desenhou o que ele tinha visto lá. E era igual. Ele tinha visto a mesma coisa. E não foi só isso que nós vimos. A mãe do garoto concordou em mostrar pra gente. Eles não tinham mostrado pra mais ninguém. A Marinha nem pensou em checar a câmera do celular do garoto. Não foi a primeira vez que os militares foram pegos por uma câmera de celular, mas naquela época, nem todo mundo tinha esses celulares. Acho que os investigadores nem se preocuparam em checar. E o garoto guardou as imagens, guardou durante todo esse tempo. As sereias viajam com as baleias. Viajam com um novo membro do grupo. Será a primeira viagem às águas cheias de alimento do norte. As baleias oferecem proteção contra as orcas e os tubarões de mar aberto. E as fêmeas com seus bebês aproveitam a corrente, poupando energia para a longa jornada pela costa do Pacífico. Nadam numa faixa de água do noroeste do Pacífico, onde as gravações de áudio da NOAA sugerem que há uma frota de navios da Marinha. Os relatos de corpos encalhando em praias no mundo todo, nós já podíamos deduzir do que aquilo se tratava. Nós precisávamos mais do que as gravações do bloopers da imagem do celular. Precisávamos de algo mais concreto.
Tínhamos que encontrá-las. Brian pediu que revisássemos os locais onde tinham acontecido os encalhes em massa. Ele queria cruzar os dados dos relatos e do encontro de corpos estranhos com a presença da Marinha. Aí, ele pediu que revisássemos as datas. Quando tinham acontecido? Ele queria saber em que época do ano aconteceu. Nós sabíamos que elas estavam encalhando com as baleias. O que descobrimos é que aquilo acontecia nas rotas migratórias. Elas não só se associavam às baleias, elas viajavam juntas, migravam com elas. Agora nós podíamos prever onde encontrá-las com base nas rotas das baleias em cada época do ano. Nós queríamos tentar fazer contato. Nós descobrimos que as criaturas estavam usando rotas migratórias conhecidas, usadas pelas baleias. Aí, nós estudamos os dados migratórios para descobrir onde encontrá-las. Onde poderíamos ter a chance de encontrar um grupo em migração. E agora, nós tínhamos como contatá-las. Nós tínhamos a gravação sul-africana. O plano era tocar a gravação do diálogo, dentro da água. Nós sabíamos que era uma espécie de chamado e esperávamos ouvir uma resposta. Nós sabíamos que estávamos no lugar certo quando vimos as baleias. Aí nós tocamos a gravação e ficamos esperando para ver se aparecia alguma coisa. Havia alguma coisa ali. Brian acredita que ele viu alguma coisa. E eu acho que também vi. As nossas atividades estavam sendo observadas. Era mesmo o Grande Irmão. E tudo que gravamos naquele dia não podemos guardar. Eles não nos deixariam divulgar a história daquele jeito.
Brian foi o primeiro a sair da agência. O Paul e eu saímos da NOAA pouco depois. Brian ficou obcecado e ele vai seguir aquele chamado até o fim do mundo. E talvez ele as encontre. Eu sei que ele está procurando. Mas depois daquele dia, para mim, eu não sei se eu posso ajudar. E eu nem tenho certeza se devo tentar. Eu comecei a pensar nelas, não como uma curiosidade científica, mas como seres irmãos. E a última vez em que estivemos juntos, como espécies humanas irmãs, foi na época dos Neandertais. Nós as espantamos. Alguns cientistas acham que nós as caçamos, que nós as levamos à extinção. É a mesma coisa. Os nossos próprios mitos contam a mesma história. É a história. O que fizemos na Terra a um de nossos ancestrais, faremos nos oceanos. Nós não somos bons em convivência. Às vezes, outras responsabilidades são mais importantes do que a ciência. O meu único objetivo é forçar a Marinha a parar com os testes sonares. Os processos judiciais contra as atividades da Marinha podem levar a uma ordem para que os testes parem. Isso protegerá as baleias. E protegerá as criaturas também. As sereias só sobreviveram porque sabem se esconder. E espero que continuem assim escondidas. Eu sei que eu não quero mais procurá-las. Porque elas não querem ser encontradas. Eles só me pediram para analisar as partes da pelve e da perna do espécime. Eu nunca cheguei a ver o resto. Tudo o que eu posso dizer é que aquilo não foi o resultado de alguma estranha doença óssea ou alguma deformidade. O que era a criatura? Eu não sei. Eu só posso dizer que sei de onde veio. Não tenho dúvida nenhuma de onde ela veio. Os ossos que analisamos eram de origem hominídea. Trata-se de uma criatura com a qual compartilhamos um ancestral. Ambos descendemos da mesma linhagem. O que eu vi no cais aquele dia, eu nunca tinha visto nada parecido em minha vida. Eu passei a vida inteira perto do mar. Passei a vida inteira estudando o mar. E eu nunca tinha visto uma criatura como aquela. Era uma criatura desconhecida da ciência. Eu fico ouvindo as gravações sem parar na minha cabeça. A primeira do estado de Washington, a segunda da África do Sul. Tentando descobrir, mas não consigo. Eu não sei o que elas são, eu não sei o que elas estão dizendo. Eu nunca ouvi nada parecido. A única criatura com tal nível de complexidade linguística que eu já ouvi foram os seres humanos. Somos nós. Como eu disse, fazer uma reconstrução é montar um quebra-cabeça. As peças precisam se encaixar para a imagem fazer sentido. Sentido biológico. Se uma peça, só uma peça, não se encaixar na reconstrução, não funciona. Na minha opinião, os moldes que me foram enviados são de origem genuína. Eram moldes genuínos. Eram mesmo de um animal. Chame como quiser. Esqueça o que estamos afirmando. Esqueça as gravações que foram feitas. Esqueça os depoimentos juramentados de outros cientistas. E esqueça as nossas próprias referências culturais às sereias. Existe uma outra cultura que se recorda delas. A natureza não mente, então observe a natureza.
Ainda há alguns lugares no planeta em que golfinhos selvagens caçam com os pescadores. Eles ajudam os seres humanos a pegar peixes. Isso acontece no Brasil, na costa da África Ocidental e no sudeste da Ásia. Os pescadores entram na água, na parte rasa, e aí eles chamam os golfinhos. Golfinhos selvagens. Golfinhos que vivem no mar. E os golfinhos atendem o chamado, trazendo cardumes em direção à praia. Então os pescadores cercam os cardumes de todos os golfinhos com suas redes. Mas os golfinhos não entram em pânico, eles ficam totalmente calmos. Eles sabem que os pescadores os deixarão sair quando puxarem as redes. Eles deixam os golfinhos saírem antes de puxarem os peixes para a terra. Aí, os golfinhos esperam na parte rasa, agitados com a expectativa até que os pescadores lhes dão a sua parte. Eles jogam peixes para os golfinhos comerem. Ou seja, eles dividem a pescaria. Golfinhos e pessoas dividem o alimento. Compartilham o peixe que pegaram juntos. Uma cooperação entre dois animais diferentes que vivem em ambientes diferentes. Não existe nada parecido com isso na Terra. E ninguém sabe como começou, como essa parceria começou. É um dos maiores mistérios dos mares. Como essa parceria entre pessoas e golfinhos evoluiu. Como as pessoas conseguiram ensinar os golfinhos a fazer isso? Bem, nós não ensinamos. Nós não ensinamos aos golfinhos, eles nos ensinaram. E acho que aprenderam isso com outra espécie. Nós não somos a única cultura que tem uma memória das sereias. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.